Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje, né? E no vídeo de hoje, quero mostrar para vocês como que ficou o altar, né? Tipo assim, aqui para cá ainda tem mais santos que vocês não vão conseguir ver. Inclusive os tarôs estão aqui desse lado, né? Gente, tô gostando muito do jeito que eu fiz ele. Vocês podem ver que tem tudo em miniatura. Então, eu vou ler um pedacinho desse livro e daí a gente vem para esse pra gente começar a nossa leitura e abrir nosso portal. Então, eu vou ter que começar pelo capítulo 1, obviamente, né? É um livro narrado pelo espírito Gianluca, escrito por Janaína Farias. Então, vamos lá. Primeira parte. Kevin e Miriel. Viagem no tempo. A paisagem na Terra transforma-se de uma maneira impressionante ao longo dos séculos. Quem poderia imaginar que na desértica região da Palestina já houve o verdejar das mais sublimes esperanças pela natureza festiva nos tempos de Jesus? Quem contempla agora as vilas poeirantes e desoladas não pode deduzir que tamareiras floridas e perfumadas, flores e arbustos frutíferos já estiveram ali presentes, pois que já se apagaram dos caminhos as gramíneas úmidas, o sussurro do balouçar das árvores amigas, os perfumes misteriosos da natureza. Mas existem algumas regiões terrestres que conservam características que teimam pelos séculos, e o que resta da outrora vasta porção de espaço não modificado pelo homem conserva as mesmas peculiaridades das ervas mortas. A Irlanda é um belo exemplo dessa realidade. Muitos de seus campos conservam ainda contornos semelhantes àqueles que testemunharam os grandes guerreiros do passado em suas tragédias pessoais. Como vocês puderam perceber, essa primeira parte, ela tá falando especificamente sobre o passar do tempo, né? Porque como pode, né, uma cidade mudar tanto com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos, né? A gente vê que muita coisa muda, né? Às vezes, em 6 meses, muita coisa muda, né? Tipo assim, imagina em anos. Provavelmente, essa primeira parte vai trazer para nós uma mudança, só que assim, gente, as coisas, elas mudam. A mudança é necessária, né? E às vezes a gente fica meio evitativo às mudanças, né? A gente não quer aceitar as mudanças, a gente não quer aceitar que em ciclos se encerram, né? E aí a gente fica tentando segurar para que a mudança não aconteça, a gente fica resistente, seja por medo ou por insegurança, né? E esse livro eu senti já nesse pequeno pedacinho que a gente leu, eu já pude sentir uma energia profunda. Vamos tirar um poeminha com o nosso livro do Poemar. Imensidão. Quero te exaltar em versos, poeta das multidões, com palavras tão belas, trazem canto ao coração. Velho moço das rimas, da simplicidade infinita, admiro muito o amor que em teu coração habita. E a semente da vida, tua mensagem fraterna, para um mundo carente que o irmão homem governa. Em você vejo sempre a esperança, na luz de cada novo dia. Julguei como seria a noite, sem o calor da tua poesia. Que lindo, né, gente? Aqui se trata de uma exaltação, né? De alguém, um homem, né? Velho moço das rimas, da simplicidade infinita. Em você vejo sempre a esperança, na luz de cada novo dia.
Vamos tirar mais uma. Manhã curitibana. Acordo ouvindo pássaros cantando nas árvores da minha rua. A neblina lentamente vai baixando, tomando a cidade nua. É manhã que depois desperta, é a primavera que inicia. Flores estão em festa, a emoção já contagia. Penetra no coração curitibano, que é como um dia nascendo, com seu estilo interiorano, sempre a amizade acendendo. Tem motivos e bastante este povo para sorrir. A alegria aqui é constante, é como um sol a colorir. Eu gosto, sabe, de trabalhar com esses livros aqui, porque eles nos trazem reflexões muito importantes, muito aprofundadas, né? E, tipo assim, por mais que a gente leia pequenos trechos ou pequenas estrofes, já é um pouco a mais que a gente obtém de conhecimento, né? Então, se a cada dia a gente nos propor a ler um pedacinho pequeno que seja de um livro, né? Por mais que demore pra gente finalizar esse livro, porque a gente vai estar lendo pedacinhos pequenos ao invés de páginas, mas cada dia mais a gente obtém um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de carga de experiência, porque quando a gente não está obtendo conhecimento através da nossa experiência, a gente vai estar obtendo conhecimento através da experiência de uma outra pessoa que viveu uma vivência e que transmitiu essa vivência para o papel, né? Para que outras pessoas pudessem ler, entender, se aprofundar, se conectar, né? Com realidades diferentes, né? Com vivências diferentes, espaços de vida diferentes, né? Vamos trazer uma reflexão aqui pra gente. Ai, gente, tipo assim, sério. Como que tá sendo o final de semana de vocês, né? Como que tá sendo a semana de vocês, né? Pra quem não tá assistindo esse vídeo em tempo real, né? Porque às vezes você tá assistindo um vídeo depois de anos, já que ele tá no ar. Mas assim, o que você tem achado da sua semana, dos últimos dias que passaram aí? Deixa aqui nos comentários, né? Ah, e se a sua semana não foi muito boa, não? Tem uma palavrinha-chave que você pode falar para você melhorar. Se a sua semana não foi muito boa de produtividade, você pode ativar aqui nos comentários, assim, a palavra-chave assim. Eu ativo em mim a produtividade. Comenta aqui embaixo. Eu ativo em mim a produtividade. Porque, gente, nem sempre você fazer muitas coisas no seu dia e desempenhar muitos trabalhos e muitas tarefas no seu dia significa que o seu dia foi produtivo, né? Porque às vezes você fez muita coisa, mas não foram coisas que te passaram uma sensação de produtividade, né? Porque fazer muitas coisas é diferente de ser produtivo, né? Se vocês acreditam que vocês também tiveram uma semana estressante, ativa aqui nos comentários. Eu ativo em mim a energia da paciência. Essa vai ser a tua palavra-chave da última semana que passou, né? Para que essa semana não seja igual à última semana que passou, né? Ai, meu Deus, tá caindo muitas energias, sendo que eu quero no máximo 3. Vamos lá, no máximo 3, por favor. Uma pessoa só é livre quando domestica seus fantasmas mentais.
Só é saudável quando aprende a ser líder de si mesma, quando desenvolve generosidade, resiliência, proteção emocional. Você possui um eu livre? Gente, porque liberdade não é só eu poder ir e vir a hora que eu quiser, eu poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. A verdadeira liberdade, né, que transmite aquela liberdade que flui de dentro para fora, é quando você é uma pessoa generosa, resiliente, ou seja, você consegue se adaptar às situações. Então, vamos supor que você tinha um plano A. E aí aconteceu alguma coisa no meio do caminho que aquele plano A deu errado, mas você tem o dom da resiliência. Então, ali em cima da hora, você consegue resolver aquele conflito, né? Você consegue se adaptar às situações, né? Você consegue pensar rápido, agir rápido, né? E a proteção emocional, né? Você se protege, você consegue proteger as suas emoções de influências externas, né? Você consegue ter uma proteção emocional que você não permite que os conflitos de outras pessoas ou o que outras pessoas digam, a reação de outras pessoas te desequilibre emocionalmente, né? Isso sim é um conjunto de habilidades que uma pessoa desenvolve e alcança a liberdade com uma facilidade maior, né? Pode ser que a maioria de vocês também estejam procurando a liberdade, talvez, né? Para ter saído essa mensagem. Qual é a sua atitude quando percebe alguém falando sozinho? Eis um louco, julgam os normais. Mas o que é de fato ser normal? Quem de fato é normal? Às vezes a gente julga as outras pessoas, né? Cara, eu vi uma reflexão sobre isso esses dias. A reflexão falava bem assim. Quando a gente julga demais os outros, né? Quer dizer que a gente é desprovido de autoconhecimento, que a gente não tá olhando para dentro de nós, né? E às vezes isso é necessário, olhar para dentro de nós mesmos, né? Olhar para dentro de si, se entender que você também tem defeitos e que você também, né, poderia ser julgado pela mesma coisa que você tá julgando outra pessoa, né? E aqui podem existir dois tipos de pessoas: as pessoas que estão julgando os outros e as pessoas que estão sendo julgadas. E também vão ter as pessoas que estão fazendo os dois, sendo julgadas de um lado e julgando do outro. E também vai ter os tipos de pessoas aí loucas, né? Estão falando sozinhas aí, né? A ponto de serem julgadas como loucas. Caiu mais duas, vou considerar. Tenha um caso de amor com a sua saúde psíquica. O autodiálogo, né, a conversa com você mesmo, reflete a mais forte aliança com a qualidade de vida. Aqui tá falando da saúde psíquica de vocês. A saúde psíquica, ela fala sobre a intuição, sobre a visão. A visão, a intuição, a mediunidade. Aqui vocês podem fazer banho de artemisia, tá? Quem tiver essa possibilidade de fazer banho de artemisia. Em casa de ervas, vocês encontram a artemisia e, gente, ela é baratinha, tá? A artemisia não é cara. Se você for em casa de ervas a quilo, com R$3 você consegue comprar algumas graminhas que você consegue fazer banho aí várias vezes, né? Eu uso bastante. Mas vocês também podem usar o manjericão aí, né? Banho de manjericão da cabeça para baixo. Acha em mercado, acha em casa de ervas também. Sabe o mercado na seção de temperos? Provavelmente você consegue achar o manjericão. Só ferver como se fosse fazer um chá e jogar da cabeça para baixo, né? Manjericão, artemisia, hortelã. A folha de manga, né?
Quem tiver aí, quem achar pé de manga, você consegue catar a folha do pé de manga. É muito bom para a saúde psíquica também. O que mais? Folha de amora. Quem tiver contato com amoreira. É que assim, gente, aqui na cidade que eu moro, você tá andando na rua, assim, você vê pé de fruta, né? Então, se na cidade que você mora, você tiver esse livre acesso a pé de frutas, né? Você consegue aí essas folhagens. Mas se você tiver acesso à casa de ervas, você também acha. Mercado, algumas vezes, algumas das ervas que eu cito que tem no mercado. Eu sempre falo, ó, mercado, você acha essas ervas, né? Na internet também, quem tiver a possibilidade de comprar na Shopee aí, né, no Mercado Livre, vocês acham. Na Shopee é bem mais barato, tá? Você consegue achar kits que vem 25 tipos de ervas, assim, por um preço super, né, super acessível. O autodiálogo é o diálogo aberto, inteligente e criativo com você mesmo. É o exercício que constrói um romance com a vida. Você pratica esse exercício? Quando eu mostro essas cartinhas aqui, é para vocês tirarem print, sabe? Refletir sobre isso durante a semana de vocês, né? Refletir sobre essas questões durante a semana de vocês, né? Durante os próximos 3 dias aí. 3 a 7 dias, né? Todas as leituras do canal, elas têm um prazo de 3 a 7 dias. A não ser as leituras que eu falo, ó, próximas 24 horas, próximos 48 horas, próximos 7 dias, né? Quando tem um período estipulado de tempo, aí vai ser aquele período mesmo. Mas quando não coloca um período estipulado de tempo, é uma leitura aí que pode variar de 3 a 7 dias. E se a gente estiver falando de questões do passado, eu sempre especifico nos vídeos também os prazos, né? Então vamos lá. É que aqui todos os vídeos vocês vão ver que são muito completos. Todos os vídeos eu sempre dou ervas, dicas de cristais, né? Dicas de energias, frases, números, né? Sempre tem vídeo e diquinha mágica aqui no vídeo para quem quer usar essas diquinhas mágicas para melhorar a semana, melhorar os dias, melhorar os contatos ou melhorar algum problema, né, que a gente encontra, que a gente pode encontrar na leitura. Saiu a energia da luminosidade. Ai, esse oráculo é muito lindo, gente. Esse oráculo é muito lindo. O oráculo do amor verdadeiro. Ai, gente. E saiu... Nossa, mas é muitas energias. Qual dessas energias? Qual dessas energias? Qual dessas energias? Ai. A conexão. É conexão mesmo? Não é conexão. Como que era o nome dessa carta, gente? E a maturidade. Olha, e o propósito de vida no fundo do deck. Ó, bem no fundo, liberdade emocional. Aqui, gente, essa energia da luminosidade, primeiro, ela fala de uma iluminação que vem de dentro para fora, né? Tipo assim, vem do coração e também vem da mente. Porque se vocês forem ver, esses feixes de luz aqui estão saindo do coração.
e os outros feixes de luz estão saindo da mente, né? Então é uma iluminação que vem de dentro do seu coração, de dentro da sua mente. É uma iluminação que transcende a mente, é um conhecimento que transcende a mente, que você fala, nossa, nunca tinha pensado dessa maneira, né? Nunca tinha pensado desse jeito, por esse ponto de vista, né? E você sente essa iluminação irradiando para o seu coração. Então você sente um bem-estar imediato, né? Um bem-estar instantâneo quando você transcende, né? Esse entendimento. Essa carta aqui, ela é muito bonita, é a carta da conexão, né? Ela fala de uma conexão muito interessante com outro alguém, né? Pode ser essa outra pessoa, né? Porque aqui a gente tem 2 cisnes, né? Então você é um cisne e a outra pessoa é um cisne. Então, tipo assim, pode ser que alguém aí ao seu redor te diga algo ou te disse algo, né? Que transcendeu a sua mente de uma maneira que você não esperava. E, cara, como a gente tinha o propósito de vida no fundo do deck, né? Como eu dei uma embaralhada, ele já saiu daqui. Mas a gente tinha o propósito de vida no fundo do deck, então é como se fosse uma conexão cheia de propósito mesmo, né? É uma conexão que você tem com alguém, pode ser uma amizade aqui, pode ser um relacionamento sério. É alguém aqui que você tem uma conexão, um relacionamento, tipo assim, uma pessoa que é enviada pela espiritualidade na sua vida, que tem propósito na sua vida, de te ajudar a ter essa ascensão mental mesmo. É alguém que vem enviado da espiritualidade para te ajudar a transcender sua mente mesmo, para te ajudar a você, sabe, encher o seu coração de paz interior. Porque essa carta também fala de uma paz interior que você alcança, né? Quando você transcende a sua mente, quando você sai da Matrix de fato, né? Quando você para de se perguntar sobre coisas materiais, coisas mundanas, e você começa a se perguntar. E você começa a se perguntar sobre questões maiores, sabe? Mais elevadas, né? Porque, gente, quando eu falo de Matrix, muita gente não entende o que é Matrix. E a Matrix é isso, né? É uma malha do medo que foi colocada nas pessoas, né? Então, são pessoas que ficam muito presas ali na Matrix, são pessoas que só ficam vendo notícia de coisa ruim, né? Notícias de coisas mundanas, são pessoas que estão sempre preocupadas com dinheiro, preocupadas com coisas muito materiais ali e deixam de se preocupar com coisas mais elevadas, em tentar se espiritualizar mais, falar de temas mais elevados, né? Começar a se questionar, será que realmente existem seres extraterrestres, né? Falar de projeção astral, né? Que são coisas mais elevadas, são coisas que te conectam com uma sabedoria superior, um conhecimento superior, né? Eu gostaria muito de poder sair da Matrix também com vocês aqui. Então pode ser que nas próximas semanas vocês estejam mais conectadas a pessoas que vão falar de assuntos superiores, né? Vão falar de assuntos diferentes, assuntos que transcendem a mente, né? Que faz você pensar por um ponto de vista diferente, um ponto de vista que não é falando de dinheiro, não é falando de notícia ruim, né? Não é falando, sabe, dessas questões. Isso te proporciona uma maturidade diferente. Você tá vendo aqui, ó, que um mestre, um ancião superior tá guiando a mente dessa mulher para que ela possa escrever um texto super criativo, né? Olha quantos livros tem atrás, né? É uma pessoa que vai estar adquirindo sabedoria, né? É uma semana extremamente favorável para adquirir sabedoria através de mestres superiores, encarnados ou desencarnados também, né? Que legal mesmo!
Então vamos lá. Vamos ver a energia da nossa semana e os nossos próximos 7 dias. Dez de paus veio de um período aí extremamente cansativo, exaustivo, né? Carregando muitos pesos aí, muitos fardos aí, né? Seus ou de outras pessoas também, né? Porque aqui a gente pode ter as pessoas que andaram carregando fardo de outras pessoas aí, né? O pendurado, cara, se sentindo preso, se sentindo... Cara, mas aqui sabe o que eu vejo também? Vieram aí de um período desconfortável, só que não é um desconforto que vai te proporcionar algo só ruim, né? É um desconforto necessário para que você consiga enxergar uma situação por um ponto de vista diferente aqui essa semana, tá? Muitos paus aqui, ó. 7 de paus. Uma defensiva muito grande, né? Se defendendo, se protegendo aí, né? Se afastando aí, né? De algumas pessoas. Vamos entender. Olha, se afastando de algumas pessoas tóxicas, algumas pessoas que não te agregam, algumas pessoas que têm uma energia pesada, uma energia cansada, né? Algumas pessoas que só falam de coisa ruim que aconteceu no mundo, né? São pessoas que estão num nível tão inferior de Matrix, né? Que são pessoas que só ficam vendo notícia ruim no jornal, sabe? Ai, gente, o mundo não tá tão ruim que nem você tá achando. É você que só tá vendo notícia ruim na internet, entendeu? Ao invés de você pesquisar notícia ruim, pesquisar mais temas elevados, tem gente que acha que o mundo tá só se acabando. E, gente, não tá. Nunca existiram tantas pessoas conscientes no mundo que nem foi no passado. No passado, na época dos nossos pais, dos nossos avós, já esteve muito pior, né? Para refletir quanta coisa boa tá acontecendo no mundo, ao invés de ficar só preso em coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Para de ver só notícia ruim, de gente que matou não sei quem, de gente que roubou não sei quem, cara. Vai ver notícia de coisa boa, sabe? Notícia de gente que tá descobrindo a cura das doenças, de vacina do câncer que tá saindo por aí, né? Várias vacinas novas estão sendo criadas para curar doenças novas, né? Várias pessoas que estão desempenhando trabalhos espirituais estão conseguindo elevar a consciência de muitas outras pessoas. Por que você não vai procurar ver coisas boas? Ao invés de ficar tão preso às coisas ruins que estão acontecendo no universo. Aqui é uma elevação de consciência, um salto de consciência aqui, que é necessário, sabe? Reflexões mais elevadas durante a semana, entende? Você vai ter reflexões mais elevadas durante essa semana, sabe? Isso vai te proporcionar sair de fato da Matrix. Rei de copas e a torre. Olha aqui. Desastres emocionais. Desequilíbrios emocionais. Não para de chorar, não para de se sentir carente, não para de se sentir mal e não sabe o porquê. Mas é claro, você vive com a cara enfiada no celular, no TikTok o dia inteiro, vendo só coisa ruim que aconteceu no planeta. Isso aqui é um sermão de um ser não. Pode ser de um ser também. Aqui é um sermão de uma entidade espiritual
feminina que você tem, que tá te ajudando a trabalhar com essas questões aí de desequilíbrios. Porque aqui, olha, os 6 de ouros são desequilíbrios emocionais que estão sendo causados por você estar com a cara enfiada no celular, só vendo notícia ruim, só vendo desastres. Ao invés de você ir ler um livro, ao invés de você estudar uma coisa nova, fazer um curso, buscar um conhecimento mais elevado, buscar, sabe, procurar coisa diferente, ao invés de você ficar no TikTok o dia inteiro, só consumindo conteúdo lixo. Entende? A semana ela só é produtiva de fato quando, ao invés de você ficar fazendo serviço de casa e consumindo conteúdo lixo, você tá lendo um livro, consumindo um conteúdo no TikTok que, ao invés de ficar falando de coisa ruim, tá falando de uma coisa boa, tá te ensinando a fazer alguma coisa diferente. Um curso online, existe tanto curso online gratuito, cara. Joga no Google, curso online gratuito, você vai achar. Aqui é uma semana boa para adquirir conhecimento sobre coisas e autoconhecimento também, conhecer sobre si mesmo, sobre o universo que você é, se aprofundar na sua ancestralidade, tentar conhecer quem foram seus ancestrais, quem foram as pessoas que vieram antes de você. Três de paus, 2 de copas, tá vendo? Aqui é um sermão, é um tapa na cara mesmo, né? Olha aqui, 7 de espadas. Tá vivendo um mundo de mentiras. Tá vivendo numa realidade de mentiras. Não porque o mundo tá ruim e porque todo mundo só tá querendo prejudicar todo mundo. Não. É porque você tá se enganando. Você tá se enganando. 6 de paus. Clarifica pra mim o 6 de paus. Vamos pegar um outro baralho? Um sermão dos seus mentores espirituais. Especificamente uma mentora feminina. Gente, muitas vezes esses sermões servem até pra mim, quando eu vou ver os vídeos. Mas eu sempre tô atrás de assuntos elevados. Rainha de paus, clarificando o 6 de paus, o Ás de ouros e o Rei de paus. Clarificando o 6 de paus, a necessidade de chamar a atenção aqui de alguém. Se você é essa Rainha de paus, você tá numa ânsia aqui por chamar a atenção de um Rei de paus aqui. E se você for o Rei de paus também, você tá numa ânsia de chamar a atenção de uma Rainha de paus aqui. E, gente, tem um reinício aqui. Pode ser um Rei de paus novo na tua vida se você é uma Rainha de paus. E pode ser, se você for o Rei de paus, uma Rainha de paus aí nova entrando na tua vida. Uma pessoa do elemento fogo. É alguém que vem te trazendo uma proposta aqui. Pode ser uma proposta de dinheiro, né? Uma proposta financeira. Mas também pode ser uma proposta material, né? Sei lá, pedido de casamento, pedido de namoro. É uma proposta para concretizar algo. Para quem tem essa possibilidade de receber esse tipo de proposta, né? Mas, para quem não é uma nova pessoa entrando no seu caminho, aí, esses próximos 7 dias, que tem potencial para se tornar algo grande aqui esse vínculo, tá?
seja uma proposta financeira, como eu falei, uma proposta de trabalho, um cliente que te procura aí e tem potencial para se tornar algo grande, né? Um vínculo grande. Pode ser amoroso, pode ser amizade, tá? Aqui não tá especificado. 7 de ouros. Só que é um vínculo que vai precisar ser nutrido, bem nutrido, tá? Até chegar no nível, sabe? E demora. Não é de um dia pra noite que as coisas vão acontecer, né? Se for uma parceria profissional, vamos dar o exemplo. Não é do dia pra noite que essa parceria profissional vai começar a render frutos, né? É um plantio. Essa pessoa vai vir com a semente. E vocês dois juntos vão ter que plantar essa semente, né? Vão ter que plantar essa semente e regar ela todos os dias, alimentar ela todos os dias com adubo, né? Até que ela vai nascer, crescer, formar uma árvore e aí a longo prazo ela vai dar seus frutos. Então não pense que você vai conhecer essa pessoa hoje, amanhã vocês vão namorar já, depois de amanhã vocês já vão casar, depois de amanhã vocês já vão ter filhos. Não, você tem que entender que as coisas têm o tempo natural delas para acontecer, sabe? E se você quer um vínculo firme, para você pisar o seu pé firme no chão, né? E entender que aquilo é seguro, criar uma estabilidade com esse vínculo, leva tempo e você vai ter que ter paciência. Não adianta querer que as coisas aconteçam rápido. Não vai acontecer, tá? De ser uma pessoa nova, tá? Não tá com energia de ser uma pessoa do passado que retorna para ter um reinício, não. Tá com energia de ser uma pessoa nova, tá? Uma pessoa que você nunca viveu um vínculo, né? Que você nunca se conectou profundamente com essa pessoa aqui. Ou pode ser, sim, uma pessoa do passado, mas é uma pessoa que você nunca teve nada sério, nunca teve nada estabelecido, né? E nunca teve um vínculo profundo. E agora esse vínculo tem a tendência de se aprofundar, né? Aprofundamentos aqui. Que a gente tem o Rei de Copas, o Dois de Copas, né? São cartas de elemento água que a gente fala de... E o elemento água a gente fala de aprofundamento, de profundidade. O que mais? Cinco de espadas, ego, né? Cavaleiro de ouros, 5 de ouros, vixe, 5 e 5, ó. Seis e 6. 5 e 5 e 6 e 6. Podem ser números importantes aí para quem precisa. Pesquisa aí no Google, né? Número 555 na numerologia e o número 6 na numerologia. 5 e o 6 na numerologia. Porque a gente não tem 5, 5 e 5, né? A gente tem 5 e 5. Então só pesquisa o número 5 e o número 6. Cavaleiro de Ouro, 5 de ouros, alta sacerdotisa, 4 de espadas, a casa, 2 de espadas, ó, 2 e 2, o 2 em cima do 2. O 2 de espadas em cima do 2 de copas. Número 2 também, pode ser interessante. 7 saiu 3 vezes. 4 vezes saiu o número 7. Então, número 7, para quem quiser aí pesquisar. E os amantes. E no fundo do deck, o Rei de Ouros. Pode ser que a maioria de vocês aqui sejam pessoas do signo de terra, né? Por isso que saiu tão forte essa questão da materialidade, né? Então, assim, vocês estão na fase do Cavaleiro de Ouros transicionando para virar um rei. Eu sou mulher, independente, né? Aqui a gente não tá falando de gênero, a gente tá falando de energia. Então, vocês
são o Cavaleiro de Ouros, passando por uma transição para se tornar o Rei de Ouros. Então vocês são jovens, né? Não estão naquela sabedoria fortificada do rei, né? Então aqui vocês estão na jornada de Ouros, vocês estão no 7 e no 5, né? Entre o 7 e o 5, né? Carência, alguns de vocês estão na vibe da carência, estão na vibe de passar aí por muitas dificuldades, seja dificuldades financeiras, como também aí, né, dificuldades emocionais, estão fragilizados ou financeiramente ou emocionalmente, estão numa vibe de dependência, né, ter que depender dos outros, né, depender aí do dinheiro dos outros, depender aí da vontade dos outros. E alguns de vocês estão na vibe do 7 de Ouros, estão construindo, estão iniciando projetos, nutrindo projetos, né, mas ainda não estão vendo o resultado desses projetos de fato, né? Estão na fase do plantio e da espera pela colheita, né? Esperar para essa abundância acontecer, né? Estão sendo generosos aí, ajudando outras pessoas, né? Por mais que estejam com dificuldades, mas estão aí tentando ajudar outras pessoas, né? Porque a gente tinha um 6 de ouros aqui embaixo. Então a gente está falando sim de ajuda, né? De generosidade. Então na vibe de ser generosos aí com outras pessoas. Para alguns estão sendo generosos até financeiramente, contribuindo financeiramente aí com outras pessoas, né? É a jornada de Ouros. E só que, cara, existe um ego aqui. Alguns de vocês podem estar fazendo isso pelas aparências, para manter uma aparência de uma pessoa generosa, para manter uma aparência de um rei de ouros, né? Para manter uma aparência de uma pessoa estável financeiramente, né? Só que no off, alguns de vocês aí, ó, porque como saiu 5 de ouros e a alta sacerdotisa, no sigilo, no escondido, vocês estão com dificuldades. Para quem não tá com dificuldades financeiras, tá com dificuldades emocionais, né? Carência, né? Talvez profundamente dentro do coração de vocês, vocês podem não estar tão satisfeitos aí com essas colheitas. A gente tem um 10 de ouros, né? Uma aparência de uma família feliz, de uma família estruturada, de um relacionamento estruturado, né? E alguns de vocês nem tão estruturados assim amorosamente também. Aqui, gente, essa leitura vai dar para adaptar para vários casos aqui, tá? Aí você vai ter que pegar seus ganchos e entender qual desses casos que eu citei que é o seu, né? E não estão ignorando aqui, né? Algumas questões que seriam importantes da atenção. O rei de ouros com o mago com 8 de ouros é uma ação, é uma chamada para ação, né? É o universo te convidando a despertar, a sair da Matrix, né? Parar de ficar vendo só coisas superficiais, se aprofundar em coisas mais superiores, né? Olha, a alta sacerdotisa, começar a buscar espiritualidade, porque ninguém, gente, ninguém prospera sem espiritualidade, gente. Todos nós temos 7, são 7. Todos nós temos 5 corpos importantes, né? 5 áreas importantes da nossa vida. A área mental, a área emocional, a área material e a área espiritual, né? São 4 áreas, na verdade. Área mental, área emocional, área material e área espiritual. Você não tem prosperidade, você não é uma pessoa próspera se você só está prosperando em uma área e as outras 3 não. Ou se você está prosperando em 2 áreas e as outras 2 não. Ou em 3 áreas e as outras não. Não adianta você ter um relacionamento bom, né? Você ter dinheiro, né? Você prosperar materialmente, se o seu psicológico não tá bom, se o seu emocional não tá bom, se o seu espiritual não tá bom, você não se conecta com o seu lado espiritual, você não se conecta, né, com
o seu emocional, tenta se aprofundar no seu emocional, tentar conhecer o seu emocional, tentar conhecer o seu mental, né? Se aprofundar no seu autoconhecimento, porque, gente, o rei de ouros e a rainha de ouros, eles não são só prósperos financeiramente, eles têm prosperidade em todas as áreas da vida, eles são pessoas abundantes, e a abundância, ela não é só dinheiro, ela é todas as áreas da vida. Então é tipo assim, eu tenho um nível de autoconhecimento bom, eu entendo como funciona o meu mental, as minhas capacidades mental, eu tô sempre nutrindo o meu mental, né? Eu tô sempre nutrindo o meu intelectual, né? Mas eu também cuido do meu emocional, eu tô sempre nutrindo o meu emocional, sou uma pessoa que tem estabilidade emocional, equilíbrio emocional, eu sei lidar com as minhas emoções, eu não sou uma pessoa infantil que lida com as emoções e com as frustrações de uma maneira infantilizada, querendo sempre fazer birra e pirraça quando as coisas não dão certo, né? Porque inteligência emocional é isso. É você se controlar e não deixar a sua criança interior ficar fazendo birra toda vez que algo dá errado, né? E não ficar com essa preocupação, essa ansiedade, né? Então, falei do mental, do emocional, o material, né? Não é só ganhar dinheiro, né? É também se sentir feliz com a profissão que você tem, né? Sentir que a sua profissão te preenche, né? Preenche o seu íntimo, né? E, é claro, o espiritual, nutrir o lado espiritual, né? Se espiritualizar, né? Buscar ter contato aí, você não precisa seguir uma religião, mas buscar ter contato com o espiritual, né? De alguma forma, né? Se espiritualizar de alguma forma, né? Já chegou a hora de você sair dessa Matrix, já chegou a hora de você sair dessa coisa que os seus pais te ensinaram que era certo, dessa coisa que seus pais te ensinaram que era o jeito certo de viver a vida, e buscar aquilo que te preenche, aquilo que você fala que não, esse aqui é o jeito certo de eu viver a minha vida, né? Eu tô numa profissão que me preenche, tô ganhando dinheiro de uma forma que me preenche, né? Eu tô me espiritualizando, né? Eu tô preenchida emocionalmente num casamento que de fato me preenche, né? Num relacionamento amoroso que de fato me preenche, que de fato me sinto nutrido. Porque quem tem elemento terra, Virgem, Touro e Capricórnio, precisa se sentir nutrido. Entende? Precisa se sentir preenchido. Precisa buscar a sua profundidade, as suas raízes, né? Se aprofundar na sua espiritualidade, conhecer quem que foram as pessoas que vieram antes de você. Porque a gente acha que os nossos mentores, né? As pessoas que nos protegem, Exu e Pombogira, eles são só entidades, espíritos distantes, mas não, eles são os nossos ancestrais. Pode ser um avô seu que faleceu muito antes de você nascer, pegou tua cabeça para ser teu Exu, né? Ou então pode ser uma avó, uma bisavó, uma tataravó, uma trisavó, né? Muito antes de você, que pegou tua cabeça para ser teu Pombogira, sabe? Se aprofundar quem são os meus mentores, quem são as pessoas que me protegem, né? Quem são as pessoas que me guiam, que guiam os meus caminhos, né? O meu Exu, quem é meu Exu, né? Com o que ele trabalha, com que tipo de energia ele trabalha, é com amor, é com dinheiro, né? O que ele pode agregar na minha vida, que tipo de conhecimento que ele traz também das cargas de vida dele, que ele pode agregar na minha vida, né? Aqui é tirar a mente do mundano e elevar a mente, transcender a mente, tentar entender, se conhecer. E um exemplo disso que eu trago, né, é o meu Exu, né? Eu conheço muito sobre o meu Exu. Ele foi um pai meu em alguma vida que eu vivi, né? Que eu ainda não sei que vida é essa, mas ele foi meu pai, ele é meu pai, né? Eu não gosto só de dizer que ele foi, porque ele é meu papi, né? Ele é muito amoroso. Ele traz, né, essa energia doce, né? Ele trabalha com amor, com dinheiro, né? Então ele me traz uma sabedoria para saber lidar com o meu lado financeiro, né? Ele me traz uma sabedoria também para lidar com o lado amoroso, né? Amor
fraternal também, né? Ele me ajuda bastante a saber lidar com a minha filha, né? Em momentos, porque, gente, a gente já não nasce sabendo, né? A gente aprende, né? A gente tá nessa vida aqui para aprender. E se você viver essa sua vida só se preocupando em ganhar dinheiro, em ter uma estrutura material, mas você não se preocupa com coisas maiores, que foi o que você nasceu para fazer, né? Foi o que você nasceu para fazer, você nasceu para aprender, sabe? Coisas novas, não foi só para construir, sabe? E esses aprendizados só vêm estudando, pesquisando, correndo atrás, lendo livros, né? Vendo vídeos que agregam, que te trazem algum tipo de conhecimento maior, sabe? É isso que a vida tá te pedindo. E aí você não entende por que por mais que você ganhe dinheiro, trabalhe, você não se sente satisfeito, você não se sente preenchido, porque é a sua alma te pedindo para buscar algo maior, um conhecimento superior, né? O Rei de Ouros, ele também tem autoridade. Ele é uma figura de autoridade, ele também é o grande professorzão do tarô, depois da sacerdotisa e do papa, né? O Rei de Ouros e a Rainha de Ouros, junto com o Rei de Espadas e a Rainha de Espadas, eles são os grandes professorões, né, do tarô. Então, aqui pede um impulso para buscar essa autoridade. Só que antes de você ser uma figura de autoridade, você precisa obter o conhecimento, né? Não adianta você achar que você vai ter autoridade sobre uma coisa que você nem conhece direito, você nem entende direito, né? Você não estudou sobre aquilo. Como você quer ter autoridade sem estudar sobre algo, né? Aqui tá pedindo isso, a vida tá te pedindo isso nesse momento, sabe? Buscar um conhecimento, buscar ter ambição na vida, né? Uma ambição para algo maior, né? Vamos tirar aqui as mensagens finais. Mensagem final. Olha de novo a luminosidade, gente. Vocês viram que eu embaralhei bem, né? Mas quando a mensagem tem que sair, ela sai de qualquer jeito, né? Não adianta. Vamos sair da Matrix, né? Pleno 2026, vocês ainda estão preocupadas com coisas supérfluas, coisas mundanas, né? Não é nem para se preocupar, quanto mais com coisas supérfluas e mundanas. Vai ler um livro, vai fazer um curso, vai se espiritualizar, vai procurar conhecer um terreiro, né? Para você tentar conhecer o que é um terreiro, né? Um terreiro bom, porque a gente sabe que tem muito terreiro fajuto por aí. Mas se você não for, você não vai saber qual terreiro é bom e qual terreiro é ruim, né? Você tem que ir, você tem que sentir a energia do ambiente, você tem que... E outra, eu tô falando sobre sentir as energias, né? Pela energia do ambiente, você consegue saber se ali é um ambiente de luz ou não, né? É sentir as sensações do seu corpo, né? Saiu a carta da intimidade e a carta das almas gêmeas. E no fundo do deck, criatividade, manifestação e a conexão de novo. Então aqui a gente tá falando sim de um vínculo, pode ser sim amoroso, também pode ser amizade, né? Porque como saiu almas gêmeas, provavelmente é mais amoroso ou amizade, né? E a carta das almas gêmeas, ela traz esse vínculo profundo, né? Todo mundo romantiza, né, as almas gêmeas, né, como se fosse, nossa, algo incrível. Não é. O relacionamento de almas gêmeas são duas almas que se conectam profundamente, né? Que são muito parecidas, muito mais que elas imaginam, né? E que elas têm propósito na vida uma da outra, né? Trazer conhecimento, trazer aprendizado para essa outra pessoa, né? Então, tanto
você vai aprender algo importantíssimo nesse vínculo, como essa pessoa também vai aprender algo importantíssimo nesse vínculo, né? É aprendizado mútuo aqui. E é uma pessoa que vem na tua vida para transcender tua mente mesmo, para trazer iluminação para você mesmo. E a carta da intimidade, ela fala de coisas profundas, conversas profundas, né? Conversas que trazem paz interior, que você se sente amado e o outro também se sente amado, se sente valorizado, né? Conversas que mexem com as emoções de uma maneira positiva, né? E assim, fora que depois que você, tipo assim, você encontra essa pessoa para tomar um sorvete, quando você chega em casa, você tem uma reflexão tão grande sobre tudo que vocês conversaram, são insights tão grandes, né? E, cara, você se sente com a energia renovada, se sente criativo, né? E essa energia da manifestação aqui com a carta da conexão pode ser uma pessoa que você manifestou, mesmo que sem perceber, né? Ouviu músicas aí pensando em alguém, sentindo emoções pensando em alguém, né? Você manifestou de alguma forma você pediu para o universo essa conexão. Eu já tenho relacionamento sério, pode ser amigos. Pode ser você se reaproximando de amigos que você sabe que são amigos profundos, que gostam de falar de temas profundos, que são amigos espiritualizados, né? Não é à toa que esses vínculos estão na tua vida. Não é à toa que você tem esses amigos, né? Não é à toa que a vida tá colocando esses amigos na sua vida. São amigos que vêm para te colocar para pensar mesmo, sabe? Para te fazer pensar mesmo, para te fazer aprofundar mesmo. Aqui não é para você ficar arrumando picuinha com essas pessoas ou ficar rivalizando com essas pessoas. Aqui é para você aceitar que essas pessoas te trazem um aprendizado e se aprofundar mesmo, sabe? Aqui é um chamado para se aprofundar mesmo, tá? É isso, eu espero que essa leitura tenha feito sentido. Deixa seu like, se inscreva nesse canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.